meus amores! Então, dando continuidade à nossa aula de hoje, peguem um livro de História, matéria História, e abram na página 22. Vamos estudar um pouquinho agora sobre em busca de um lugar novo. Esse é o tema da nossa aula de hoje, certo? Acompanhe comigo em casa a leitura para o seguinte. As cidades são formadas por grandes diversidade de pessoas. São indivíduos que tiveram origens nos antepassados indígenas, africanos, europeus, asiáticos ou migrantes de dentro do próprio país. A população da cidade brasileira foi aumentando com o passar do tempo. E um dos motivos disso é a migração dentro do país. O que é migração, tia? Se atente a isso, porque na tarefinha vocês vão ter que estar por dentro disso, ok? O que é migração? Migração é a mudança de um grupo de pessoas de uma região para outra e também de um país para outro. Ou seja, se você está aqui no nosso estado, que é Sergipe, e vai para São Paulo, então isso significa que você está migrando, saindo do seu estado e indo para outro. Isso se chama migração. De um país para o outro também. Você está no Brasil e, porventura, seus pais se mudam para outro país, um país que vocês gostam. Isso se chama migração. Você saiu do local onde você mora, do país ou do estado e migrou para outro. Isso é o que é migração. Ok? Continuando. Temos aí uma foto de um senhor com uma rede. Vamos ver o que essa foto significa. Os vendedores de rede migram do Nordeste para o Sul do país e passam meses longe de casa em busca de melhores condições de trabalho. Então, esses vendedores de rede, muitos deles são do Nordeste. E para querer uma renda melhor, para querer dinheiro, para sustentar sua família, que muitas das vezes no estado que eles estão não está tendo essa renda, não está tendo trabalho, para eles obterem mais dinheiro para sustentar a família, os filhos, eles migram do seu estado para outro, ou seja, ele sai do seu estado de origem, onde ele nasceu, ali, onde está a família dele, os amigos, a vida dele, e migra para outro estado em busca de trabalho, de melhorias para a sua família. Foi o que aconteceu aqui com esse rapaz que está na foto. A procura por melhores condições de vida move muitas pessoas a saírem do seu lugar de origem em direção a outros lugares, mesmo que não tenha certeza do que podem encontrar. Muitos são os motivos pelos quais as pessoas migram. 4 desses motivos são, como eu disse a vocês, muitas das vezes o local de origem de uma pessoa, de um cidadão, muitas das vezes não tem aquele trabalho que ele quer para sustentar a família, para deixar a sua família bem. Então, eles resolvem migrar do seu estado, da sua cidade, para outra cidade ou para outro estado. Muitas das vezes nem sabe se vai dar certo, mas com a esperança de que pode encontrar algo novo, trabalho para sustentar a sua família, eles migram de uma cidade para outra, certo? E muitos são os motivos pelos quais as pessoas migram. Esses são os motivos que eu citei. 4 desses motivos são, aí vocês viram a página para aqui, para a gente ver os 4 motivos. Primeiro motivo, buscar trabalho. Muitas pessoas migram de um estado para outro, de um país para outro, em busca de trabalho. Para estudar, muitas das vezes no estado ou na cidade que a gente mora não tem aquela facilidade de estudo, as pessoas migram para outro estado, para outro país, em busca de estudo, certo? Para ficar pertinho da família, ou seja, às vezes, eu moro tão longe de minha mãe porque eu estou trabalhando, estou estudando, resolvi voltar, vou ficar com minha mãe, então eu migro de onde eu estava para onde minha mãe está, certo? E o outro motivo, o último, por questões climáticas ou geográficas. Às vezes nós estamos em um estado, onde estamos em uma cidade que chove muito ou que faz muito calor. Aí nós saímos, vamos para outra cidade, porque lá faz frio, e eu gosto de frio.
A minha cidade é muito quente, então eu vou para uma cidade que faz muito frio. Então eu saí da minha cidade e fui para outra por questão do clima. Ou seja, então eu estou emigrando. Eu saí da minha cidade e fui para outra. Certo? Compreenderam até aí? Continuando. Virando a página, vamos para a página 24. Na página 24, fala o seguinte: as migrações podem ser internas. O que é isso, tia? A migração interna do mesmo país. Como eu falei para você, migram de uma cidade para outra, de um estado para outro. Isso aqui é interno no país. Quando ocorre dentro do mesmo país. Ou externa, quando pessoas imigram de um país para outro. As internas é quando eu falei para vocês, migram do país para outro país. Aí chamam de migrações externas, certo? Há pessoas que vão de uma área rural para outra com a intenção de conseguir emprego. E existe também aquelas que saem de sua cidade pela manhã e vão para outra para trabalhar, retornando no final do dia. Em outros lugares do mundo, como a Ásia, o norte da África, pastores sem habitação fixa vivem mudando de residência, levando consigo seus animais. Eles são conhecidos como nômades. No caso, essa imagem aqui. Ó. Essas pessoas, elas não têm residência fixa, como a gente, tem uma casa para morar. Eles ficam emigrando de lugar em lugar, com seus rebanhos de animais. E essas pessoas são chamadas de nômades, mas não são aqui do Brasil, são de outro país. Como eu falei aqui, na Ásia, no norte da Ásia, na África, são esses pastores é onde eles vivem, certo? Vamos agora para a nossa atividade abaixo. Temos aí uma atividadezinha para vocês responderem de acordo com esse assunto aqui que nós lemos sobre a imigração. Aliás, sobre a migração. Vamos lá. Represente as respostas que definem o que é migração. Temos aí 4 quadradinhos. Eu quero que vocês pintem o que representam, o que define o que é migração. Primeiro quadradinho. Mudanças de pessoas de um país para o outro. Você acha que migração é isso? Vocês pintam. Segundo bloco, quadradinho. Deslocamento populacional pelo território de um país. Se vocês acham que é isso, pintam. Terceiro quadradinho. Entrada de pessoas em determinado país. Vocês acham que é isso? Pinta o quadradinho se achar. Uma viagem para visitar a família. Então, eu quero que vocês definam o que é migração. Nesse número 1 aí só tem 2 respostas corretas, certo? Se atentem a lerem corretamente. E caso vocês tenham dúvida, só é voltar para o assunto e ler novamente, certo? Virando de página para aqui. Número 2. Você conhece alguma pessoa que mudou de cidade, estado ou país? Pergunte a ela quais foram os motivos dessa mudança, a dificuldade e os benefícios encontrados onde chegou. Em seguida, registre as informações nas linhas abaixo. Então, com o auxílio, a ajuda de um adulto, de um familiar, você vai entrevistar uma pessoa que, de repente, se mudou de uma cidade ou de um estado ou de um país para o outro. E você vai perguntar a ela qual foram as experiências, qual foram os benefícios positivos e qual foram os negativos. E vão copiar nessa linha aqui, certo? Número 3. Desembaralhe as letras e encontre como é chamado a saída de pessoas do campo para morar na cidade. Ou seja, na página 22, tem falando como é que são chamadas as pessoas que saem do campo para morar na cidade, certo? Aí elas estão aqui, a palavra, são 2 palavras, são todas embaralhadas. Vocês vão desembaralhar e formar a palavra correta, ok? E para finalizarmos, número 4, represente por meio de desenhos e palavras 2 motivos pelos quais as pessoas migram.
como eu já tinha comentado com vocês, explicado sobre a migração, vocês vão aqui representar por meio de desenho e escrita 2 motivos pelos quais as pessoas migram. Pode ter o auxílio de um adulto, de um familiar, certo? Depois do desenho vocês vão escrever. Ok, meus amores? Essa é a nossa aula de história. Termina aqui. Fiquem com Deus e até amanhã.